Kika Pessoa, eu tenho 3 filhos. Meus filhos é o maior meu bem maior. Esse choro não é de tristeza, realmente é emoção. É muito bom poder hoje vivenciar tudo que eu tô vivenciando com meus filhos grandes, né. Na época eram tudo pequenininho e hoje estão grandes, eu já sou vó. Então, é muito gratificante olhar para trás e ver que tudo passou, né. E que é uma vida nova que eu estou vivenciando, com novos momentos, novas oportunidades, uma nova eu, né. E é muito bom, é maravilhoso. Eu sou muito emotiva, acho que por isso que tudo vem à tona e eu tento ser mais forte do que eu e não consigo mesmo. Mas é muito bom, ter essa sensação de superação, né. É muito bom, falar sobre isso, porque me fortalece, né, quanto pessoa, quanto mulher. E é muito bom, saber que outras mulheres vão ouvir isso, porque eu necessitava de alguém, naquela época, que me falasse isso e eu não tinha essa referência. Conversando no meu ciclo de amizade, uma amiga minha, ela é líder comunitário, e ela participou de um evento onde ela recebeu um folheto da Lei Maria da Penha. Era um evento que a temática era a violência de gênero, e ela trouxe para mim esse folheto. E aí no verso desse folhetinho, tinha o número 180 e os equipamentos que eram disponibilizados no estado. E aí eu liguei para o número 180 e tentei me certificar se realmente aquilo era verídico, se poderia acontecer realmente no momento que eu decidi separar, e eu fui orientada. E ainda passou-se 1 ano, tá? Foi 1 ano, assim, que eu decidi voltar a trabalhar, porque eu não era permitido trabalhar, voltar a estudar não era permitido também, por parte do meu agressor. E aí, quando eu me senti fortalecida, trabalhando e fazendo o que eu queria, mesmo contrariando as ordens dele, né, e eu fui perdendo o medo, mas eu fui rompendo, esse domínio, e fui criando coragem, e eu sabia que no dia que eu decidisse sair, eu ia ter esse apoio. E em um dia, assim, eu acordei. Na verdade, eu nem cheguei a dormir nesse dia, porque na noite anterior eu tentei ter uma última conversa amigável. Foi quando ele quebrou tudo que restava em casa, né. As crianças acordaram e infelizmente presenciaram tudo isso. Naquele dia, eu não dormi, eu passei a noite em claro. E eu decidi que eu ia, naquele dia eu não ia mais permanecer naquela situação, né. E aí o dia clareou, eu me despedi dos meus filhos, da moça que cuidava deles, que eu providenciei. E aí, o meu agressor acordou e ele ouviu que eu estava abrindo a porta, e ele veio gritando, tentando me impedir de sair. Eu virei assim para ele, olhei no olho dele e falei que aquele era o último dia. E os meus filhos estavam ficando ali, e eu ia voltar para pegar eles de volta para mim, e que ele não fizesse nada contra nenhum deles, inclusive contra a moça que cuidava deles, porque eu ia voltar, mas não para ele. E assim eu fiz, eu fui na delegacia naquele dia, foi o 6º boletim de ocorrência, e eu já sabia que existia a lei, que existiam os equipamentos, onde eu poderia ser amparada. Essa rede de proteção eu não conhecia, naquele momento eu já era ciente disso. Então eu fui na delegacia e aí eu busquei as palavras corretas, né, desejei a vontade de representar legalmente contra ele,
E eu falei que tinha filhos e que eu não voltaria mais naquele dia para casa. Desejei ser abrigada com os meus filhos. Pouco tempo depois chegou um carro do estado que nos levou para o abrigo. E no abrigo eu fui muito bem acolhida. Eu fui acolhida por uma assistente social, uma assessora jurídica, que é minha amiga pessoal hoje. E o que eu ouvi dessa equipe foi muito bom para que hoje eu esteja aqui fortalecida, sabe? Eu ouvi dessa assessora jurídica que 50% da resolução do meu problema estava em mim e 50% estavam com eles. Então, você confia na gente? Eu falei, confio. Então, deixa que a gente resolve. 50% trabalha dentro de ti, que tu vai conseguir superar. Eu saí de casa assim, sem dizer nada. Então, nem ele sabia para onde eu tinha ido, né? Ele só soube 30 dias depois, que aí ele já foi avisado, via judicial. E eu fiquei esses 90 dias, foi um estágio para mim, né? Ali eu fui me fortalecendo com as outras mulheres que chegavam, com a equipe. Eu fui vivenciando aquela rotina e eu consegui fazer com que esses 90 dias fosse um momento de reflexão para mim, né? Para que eu pudesse entender que aquilo ali era breve. Eu sabia que eu ia sair dali e que eu ia recomeçar uma nova vida e o que eu queria para mim. Não me disseram que há um limite para suportar tanto, né? E que eu consigo, a partir do momento que eu decido romper, eu sou capaz de superar, sou capaz de conseguir, de alcançar os meus objetivos. Não me disseram que eu poderia ter rompido isso antes. Não me disseram. Aí eu não teria passado por tudo que eu passei, né? Não teria me machucado tanto, me magoado tanto, sofrido tanto. Mas hoje eu vejo que foi preciso. Foi preciso passar por tudo isso para hoje só ser a mulher que eu sou hoje, né? Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não seria a Kika que eu sou, a mãe que eu sou, a mulher que eu sou. Hoje eu sei o que eu quero para mim, né? Hoje eu sei. Ninguém determina, sou eu que falo o que eu quero para mim. A minha vida sou eu que determino. Isso aí.